Bom dia! Bom dia, povo de Deus, tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vindo em mais uma semana aqui da Palavra do Dia, hoje, dia 6 de dezembro de 2021, nessa segundona abençoada, né, gente? Opa, já estamos passando para a segunda semana do mês de dezembro, caminhando para o Natal, caminhando para a conclusão do Evangelho aí de Marcos. E Deus tem preparado coisas maravilhosas e grandes para nós. Hoje nós vamos estudar Marcos capítulo de número 6, continuando a falar da trajetória, de toda a história de Jesus Cristo e como nós temos aprendido no livro de Mateus, também temos aprendido no Evangelho também de Marcos, tá certo? Antes de entrar na palavra com você, na leitura, eu quero te pedir para você preparar papel e caneta na mão, tua Bíblia Sagrada, e quero te fazer um convite muito especial. Hoje é segunda-feira e hoje nós vamos estar dando início, gente, ao nosso Projetando 2022. Lembra que eu disse para vocês que nós vamos fazer 12 dias de projetando aqui no canal? O nosso projetando vai ser do dia 6 ao dia 17 de dezembro, ou seja, nós vamos começar hoje e vamos orar até o dia 17. Nosso projetando vai ser todos os dias às 6 da tarde aqui pelo canal do YouTube. E eu não vou fazer projetando pelo Instagram e também não vou fazer projetando pelo Face. Eu vou fazer o projetando só aqui pelo nosso canal. Então, daqui a pouco, às 6 da tarde, nós já estamos orando pelo mês de janeiro, terça-feira, fevereiro, quarta-feira, e assim vai seguindo até concluirmos o mês de dezembro. Para você que está na palavra do dia, prepara a tua carta, prepara aí o teu projetando, quais são os teus sonhos, os teus projetos para 2022, para nós estarmos aqui te ajudando em oração e orando com você, tá certo? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 6, nós vamos ler a palavra de Deus. Jesus retira-se para Nazaré e partiu dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de João, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estavam admirados da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 11 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que de nada tomasse para o caminho senão um bordão, nem um alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficares nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receber, nem vos ouvirem, saiam dali, sacudam o pó que estiver debaixo dos vossos pés e testemunha contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista.
E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam por ele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e cerrá-lo, manietando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, portanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: que te é lícito possuir a mulher de teu irmão? Que te não é lícito possuir a mulher de teu irmão? E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-os com segurança e fazia muitas coisas, tendo-a de boa vontade o ouvir. E chegou uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunais e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiser e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedir te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela pediu a perguntar à sua mãe que pedira. E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente pediu o rei, dizendo: quero que imediatamente me deis em um prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa não lhe a quis negar. E enviou logo o rei a executar que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-a na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e puseram num sepulcro. Primeira multiplicação de pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito e o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousaremos aqui. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para o lugar deserto, e a multidão viu à parte, e muitos os conheceram e correram atrás de pé a todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como as ovelhas que não tinham pastor, e começaram a ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiante, os seus discípulos aproximou dele, e lhe trouxeram lugar no deserto, e o dia já estava muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas, e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: dai-lhes de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe dar de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tende? Ide ver. E saibai a eles. Disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizera assentar todos em grupo a toda a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50, e tomou eles os 5 pães e os 2 peixes. Levantaram aos céus e o abençoaram, e partiram o pão, e deram aos seus discípulos para que pudessem adiante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram pães era a quantia de 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou seus discípulos a subir a um barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despediu a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra.
E vendo que se fadigavam de remar porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Portanto, todos os viram, perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para que estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quanto já estavam no outro lado, dirigiu-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saíram eles do barco, logo o reconheceram, e percorreram toda a terra. Em redor começaram a trazer os leitos, onde quer que saíam, que eles estavam, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em cidade, em aldeias, no campo, apresentavam-lhe os enfermos nas praças, e rogaram-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que o tocavam saravam. Queridos, perceba que aqui Jesus vai continuar o seu trabalho evangelístico. No capítulo 6, Jesus vai chegar na cidade de Nazaré. Quem conhece a história de Jesus sabe que Jesus, carnalmente falando, é uma pessoa original, oriunda de Nazaré. O pai de Jesus, José, era de Nazaré. Maria, então foi aonde Jesus ali nasceu ou teve os seus primeiros passos. Jesus vai em Nazaré e começa a pregar a palavra. E quando Jesus chega, muitos disseram: mas como é que esse tal de Jesus diz que é o Cristo, diz que é o Filho de Deus, mas ele é filho de Maria, filho de João, ele é irmão de Tiago, de Judas, de Simão, como é que ele diz que é o Cristo? Então perceba que ali em Nazaré Jesus vai operar alguns milagres e vai se retirar de lá, porque Jesus vai dar testemunho acerca disso. Jesus vai curar alguns, mas por causa da incredulidade do povo, Jesus vai dizer: olha, o profeta só não tem honra na sua pátria, então, como eu estou pregando aqui, vocês não dão credibilidade para a pregação, eu vou me ausentar daqui e vou embora. Então, os milagres, gente, que Jesus operou em Nazaré foram poucos. Foram poucos milagres, porque o povo era muito incrédulo, não admirava Jesus. Então, Jesus passou a sair a ensinar nas aldeias vizinhas e pregar a palavra e curar os enfermos. A partir do versículo 7, Jesus começa a despedir os seus discípulos de 2 em 2 para irem também adiantar a pregação da palavra, para entrar de cidade em cidade, aldeia em aldeia e pregar a palavra. A ordem de Jesus era sair a pregar para todo o povo o arrependimento, expulsai os demônios, ungir com óleo os enfermos para que eles sejam curados. Então, perceba que aqui o ministério de Jesus está bem forte, está bem crescente, está bem operante, e as autoridades agora já começam a se preocupar com esse Jesus. Herodes, do capítulo 6, do verso 14 ao verso 29, vai repetir o que nós estudamos bem detalhadamente no Evangelho de Mateus, sobre a prisão de João Batista e a morte de João Batista. Eu preguei aqui já para vocês, já ensinei que João Batista foi preso, Jesus continuava pregando, porém João estava preso no reinado de Herodes, e ali, no dia do aniversário de Herodes, Herodes vai proclamar uma festa para os seus convidados, para os seus maiorais ali, para os seus grandes, e a Bíblia diz que Herodes agora vai
ficar muito alegre ali naquela sua comemoração. E Herodes era um homem muito promíscuo, ele tomou a mulher de seu irmão, ele tomou a sua cunhada como esposa, e João Batista pregou contra isso. Então, a sua cunhada Herodias odiava João Batista, e no dia da festa, a filha de Herodias, a jovem, vai dançar para Herodes, e Herodes vai dizer: olha, me pede o que tu queres. Então a moça vai consultar a mãe Herodias, e a mãe diz: pede, minha filha, a cabeça de João Batista. Essa é a oportunidade da gente calar aquele profeta. Então Herodes vai ordenar para que João Batista fosse morto e a sua cabeça fosse cortada. A partir do versículo 30 ao versículo 44, Jesus vai operar a primeira multiplicação de pão. A Bíblia deixa bem claro que o público que acompanhava Jesus agora não era mais um público pequeno, era um público grande. Só de homens aqui, gente, era 5.000 homens. Então, quando a Bíblia conta homens, fora mulheres, fora crianças. Então, aqui tinha uma multidão de mais de 15.000 pessoas, ou mais. Era muita gente apertando Jesus, não queria perder os cultos dele, a pregação dele, a forma que ele pregava, e aonde Jesus estava, o povo estava. Até lugares que Jesus não avisava para onde ia. Quando Jesus chegava lá, o povo já tinha chegado primeiro. Então, aconteceu um dia que Jesus, pregando, vai chegar à tarde, a multidão é grande, o povo está faminto. Então, os discípulos vão falar: mestre, a multidão está nos acompanhando, já tem dia, o senhor não acha melhor despedir essa multidão, mandar esse povo ir para suas casas, para as aldeias, comprar comida, pão, porque aqui tem muita mulher, tem muito ancião, tem muita criança, e esse povo está aqui, tem dia andando atrás da gente, ouvindo a pregação da palavra. Então Jesus disse: não posso despedir esse povo que vem me adorar de mão vazia. Pergunta se alguém não tem nada para que eu possa multiplicar. Então ali vão encontrar no meio da multidão 5 pães e 2 peixes. Jesus vai erguer esses 5 pães e 2 peixes para o céu, vai orar, multiplicar, e a Bíblia diz que aconteceu um grande milagre. A multidão comeu, que se fartou, todos comeram, ficaram fartos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e também sobraram peixes. Após a multiplicação, Jesus vai agora entrar no barco. Do versículo 45, Jesus vai entrar no barco e vai passar para o outro lado, para a localidade de Betsaida. Então Jesus agora vai chegar, vai deixar os discípulos no barco, vai subir no monte para orar. Chegando à tarde, os discípulos vão navegar, e agora Jesus se ausenta do barco, estão os discípulos sozinhos no barco, e uma grande tempestade se levanta, de modo que o vento era contrário, muita vento, muita onda, o mar bravio. Então os discípulos começam a ficar atemorizados, e de uma hora para outra eles vão ver um homem andando em cima das águas. Alguns acharam e se perturbaram, achando que aquele homem era um fantasma, gritaram, só que Jesus bradou de longe dizendo: não temais, sou eu, tenha bom ânimo. Jesus entra no barco, estende a mão e manda com que o mar se aquete, com que a água pare. Então todos ali dentro daquele barco, todos os discípulos, ficaram atemorizados, ficaram ali bestas de ver a obra que foi feita naquele dia. Ficaram assombrados, maravilhados, orgulhosos do tamanho milagre. No versículo 53, quando passa essa passagem da turbulência nesse barco, quando eles chegam do outro lado em Genezaré, vão atracar o seu barco, e ali já tem uma multidão de gente esperando para ser curada. Trouxeram ali naquela ocasião muitos leitos, muitos enfermos, muitas pessoas das aldeias, dos campos, os enfermos, e todos que tocavam em Jesus foram curados. Queridos, como é bom poder ler a palavra de Deus e ver que Jesus é aquele que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Então, eu não sei qual é a luta que você está passando, se é uma cura que você precisa, se é uma tempestade no teu barco, ou se é um período de aflição, como João Batista estava passando, ou se é um período de própria perseguição, como Jesus passou em Nazaré, mas
Eu quero dizer para você que Jesus está contigo e a vitória é tua. Como Ele operou no passado, Ele opera também no presente, porque Ele é Deus. Deixa eu orar abençoando a tua semana, a tua segunda-feira, que está se iniciando. Daqui a pouco, 6 horas da tarde, eu espero você aqui para nós iniciarmos o nosso Projetando, tá bom? Projetando 2022, e vai ser bênção estar aqui com você orando em o nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada pela tua santíssima e gloriosa palavra. Como é bom poder estar na tua presença todos os dias, podendo aprender, Pai, da tua palavra, podendo estar firme com o Senhor em adoração. Eu quero agradecer o Senhor e quero glorificar o teu nome. Eu quero exaltar o teu nome, quero te pedir que o Senhor estenda, Pai, a tua mão de poder e de graça em favor das nossas vidas. Cobre as nossas vidas com teu sangue, a nossa casa com teu sangue. Cobre a cada homem e a cada mulher com teu sangue. Cobre, Senhor, todos que têm vindo para cá orar conosco. Que o Senhor possa nos dar uma semana de bênção, de vitória, de graça, de paz, de prosperidade. Que a tua mão possa estar conosco. Que o Senhor possa, Pai querido, estar com as tuas mãos estendidas, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nos livra, Pai. Guarda a nossa vida, a nossa alma, desde agora e para sempre, seja conosco. Eu te peço, abençoa o nosso projetando que nós vamos iniciar. Abençoe essa próxima semana aí, segunda semana praticamente do mês de dezembro, seja conosco. Prepara tudo e coloca, Pai, sobre a palma das nossas mãos. Nós queremos viver o melhor do Senhor, o extraordinário do Senhor e as bênçãos do Senhor, que ela vem estar sobre as nossas vidas. Eu oro e te peço, fica conosco, abençoa a semana desse homem, desta mulher, guarda ele, protege, livra de todo mal, em o nome de Jesus. Querido, você recebeu esta oração, diga amém. Esta palavra, diga glória a Deus. Daqui a pouco eu espero você aqui para a gente orar. É o primeiro dia do nosso Projetando pelo mês de janeiro. E assim a gente vai seguindo, tá bom? Não perde o Projetando não, vai ser profético para a sua vida. Beijo no seu coração, deixa teu like e não esquece de compartilhar o Projetando com alguém. Beijo, fica na paz do Senhor.